A maioria das pessoas civilizadas está fora de contato com a realidade porque elas confundem o mundo como é com o mundo como elas pensam sobre ele, falam sobre ele e o descrevem. Pois de um lado existe o mundo real e do outro todo um sistema de símbolos sobre esse mundo que temos em nossas mentes. Estes são símbolos muito úteis. Toda civilização depende deles. Mas como todas as coisas boas, eles têm suas desvantagens, e a principal desvantagem dos símbolos é que os confundimos com a realidade. Assim como confundimos dinheiro com riqueza real e nossos nomes sobre nós mesmos, nossas ideias sobre nós mesmos, nossas imagens de nós mesmos com nós mesmos. Agora é claro, a realidade do ponto de vista de um filósofo é uma palavra perigosa. Um filósofo me perguntará o que quero dizer com realidade. Estou falando sobre o mundo físico da natureza? Ou estou falando de um mundo espiritual? Ou sobre o quê? E para isso tenho uma resposta muito simples quando falamos do mundo material. Na verdade, esse é um conceito filosófico. Da mesma forma, se eu disser que a realidade é espiritual, isso também é um conceito filosófico. E a própria realidade não é um conceito. A realidade é. E não vamos dar um nome. Agora é incrível o que não existe no mundo real. Por exemplo, no mundo real não existem coisas. Também não há eventos. Isso não significa dizer que o mundo real é um espaço em branco perfeitamente sem características. Isso significa que há um maravilhoso sistema de engrenagens em que descrevemos coisas e eventos da mesma forma que projetaríamos imagens em um gráfico de Rorschach, ou escolher grupos particulares de estrelas no céu e os chamar de constelações como se fossem grupos separados de estrelas. Bem, existem grupos de estrelas no olho da mente, em nosso sistema de conceitos. Elas não são lá fora como constelações já agrupadas no céu. Assim, da mesma forma, a diferença entre eu e todo o resto do universo não passa de uma ideia. Não é uma diferença real. E a meditação é a maneira pela qual passamos a sentir nossa inseparabilidade básica de todo o universo. E isso requer que nos calemos. Isso quer dizer que nos tornemos interiormente silenciosos e cessemos a tagarelice interminável que se passa dentro de nossos crânios. Porque você vê, a maioria de nós pensa compulsivamente o tempo todo, ou seja, falamos com nós mesmos. Lembro-me de quando era menino, tínhamos um ditado comum: falar sozinho é o primeiro sinal de loucura. Agora, obviamente, se eu falar o tempo todo, não ouço o que os outros têm a dizer. E exatamente da mesma maneira, se eu penso o tempo todo, ou seja, se eu falo comigo mesmo o tempo todo, não tenho nada em que pensar, exceto pensamentos. E, portanto, estou vivendo inteiramente no mundo dos símbolos, e nunca estou me relacionando com a realidade. Essa é a primeira razão básica para a meditação. Mas há outro sentido, e isso vai ser um pouco mais difícil de entender, porque poderíamos dizer que a meditação não tem uma razão, ou não tem um propósito, e nesse aspecto é diferente de quase todas as outras coisas que fazemos, exceto talvez compor músicas e dançar. Porque quando compomos músicas, nós não as compomos para chegar a um certo ponto, como o final da composição. Se esse fosse o propósito da música, chegar ao final, obviamente os músicos mais rápidos seriam os melhores. E assim, da mesma forma, quando estamos dançando, não pretendemos chegar a um determinado lugar na pista, como faríamos se estivéssemos fazendo uma viagem. Quando dançamos, a própria jornada é o ponto. Quando tocamos música, a execução em si é o ponto. E exatamente a mesma coisa é verdade na meditação.
A meditação é a descoberta que o objetivo da vida é sempre alcançado no momento imediato. E, portanto, se você meditar por um motivo oculto, isto é, melhorar sua mente, melhorar seu caráter, ser mais eficiente na vida, você está de olho no futuro e não está meditando. Porque o futuro é um conceito, não existe. Como diz o provérbio, o amanhã nunca chega. Não existe amanhã, nunca haverá, porque o tempo é sempre agora. E essa é uma das coisas que descobrimos quando paramos de falar sozinhos e paramos de pensar. Descobrimos que existe apenas um presente, apenas um eterno agora. É engraçado, então, não é que alguém medite sem motivo algum, exceto, poderíamos dizer, pelo prazer de fazê-lo. E aqui eu interporia o essencial princípio de que a meditação deve ser divertida. Não é algo que você faz como um dever sombrio. O problema com a religião, como a conhecemos, é que está tão misturada com deveres sombrios. Fazemos isso porque é bom para você. É uma espécie de autopunição. Enquanto a meditação, quando bem feita, não tem nada a ver com tudo isso. É uma espécie de cavar o presente. É uma espécie de convívio com o eterno agora. E leva-nos a um estado de paz onde podemos entender. Esse é o ponto da vida. O lugar onde estamos é simplesmente aqui e agora.